Oi pessoal, tudo bom? Olá, bem-vindos mais uma vez. Estou aqui ao vivo com vocês e estou esperando aí, vamos bater um papo hoje sobre entrevistas. Eu espero que meu irmão consiga entrar aí. Eu chamei meu irmão, então eu espero que ele consiga entrar. Olha aí o Ita Guedes aí, tinha bem-vindo. Bem-vindo, Rose e Ita. Pessoal, vai chamando aí os amigos, chama os amigos para entrar, porque a gente vai bater um papo hoje sobre entrevistas em inglês. Então, hoje nós vamos conversar com o meu irmão, né? Eu espero que ele consiga que dê tudo certo dessa vez. Ele vai entrar aí, tá lá na Pensilvânia e vai entrar para a gente bater um papo aí sobre entrevistas. Aí o Ita lá de Nova York, aí, Ita, muito bem-vindo. Olha aí o Scott, meu parceiro Scott. Bom, eu convidei hoje meu irmão para bater um papo comigo, que ele é um cara que tem bastante experiência. Uma pessoa, ele vai entrar daqui a pouquinho, mas é uma pessoa que trabalhou já em grandes empresas, que conhecidas por quem já foi para fora conhece, até mesmo quem não foi. Então, um cara que trabalhou na Best Buy, trabalhou em cassinos pelos Estados Unidos, é americano, então conhece bem a questão do inglês, então eu vou conversar com ele. Inclusive, nós vamos fazer a introdução com ele. Olha, acabou de entrar. Bryant, solicita aí para entrar na conversa aí, entrar na conversa aí com a gente. Então, uma pessoa conhece bem a entrevistas com as pessoas, com candidatos, até porque ele já entrevistou muita gente. Então, tá aí meu irmão. Oi, bem-vindo ao canal do Inglês. Tudo bom, pessoal? Vamos começar a fazer a entrevista. Começar, na verdade, é um bate-papo. Esse é o meu irmão, para quem não conhece. Esse é o Bryant, e é o meu irmão. Ele mora nos Estados Unidos, já morou em Atlanta, em outros lugares, e hoje mora na Pensilvânia, onde ele trabalha pela FedEx. Ele vai se apresentar aí para vocês. Se estiverem me ouvindo bem, se vocês estiverem me ouvindo bem, dá um ok, por favor. Bryant, como é que está meu áudio aí para você? Tá falhando um pouco. Tá falhando um pouco? Bom, então deixa eu ver se eu consigo ajeitar esse áudio. Eu vou sair e entrar novamente para ver se melhora esse áudio com a gente, tá bom? Ou então vou tirar esse... Tá dando eco agora? Melhorou agora para vocês? Pronto, maravilha. Então vamos lá. Pessoal, seguinte, esse é o Bryant, meu irmão. A gente fala muito sobre... A gente vai começar a bater um papo hoje sobre entrevistas em inglês. É um cara que tem bastante experiência na parte de entrevistas, trabalhou com com grandes empresas, trabalhou na Amazon, na rede de supermercado Target. Então ele vai se apresentar aí para vocês. Mas durante a entrevista, ele é americano, então fala português, mas é americano. E o Bryant, ele está nos Estados Unidos há muito tempo já. Então, ao decorrer da entrevista, quando eu começar a fazer as perguntas com ele, a gente vai começar a falar em inglês. Até porque as pessoas que estão assistindo e as pessoas que vão assistir, essa live eu vou salvá-la, ela vai para o YouTube, lá para o canal do Melhorando Pessoas, e vai ficar 24. Tá travando. As entrevistas Tá nos travando. Tá ok, não se preocupa, Bryant. Eu acredito que é a sua internet aí. Então, qualquer coisa, tira a internet, tira do Wi-Fi, Bryant. Tira a internet sua do Eu Wi-Fi. não tô no Wi-Fi. Deixa... Eu não tô Tá no bom. Wi-Fi, eu tirei. Tá todo mundo Tá dizendo que bom. tá travando.
Tá travando? Então, Bryant, tenta conversar com o pessoal, vamos ver se a sua imagem está um pouco melhor do que a minha. E, Bryant, se apresenta aí para as pessoas, fala no mesmo horário, né? Se vocês estiverem me ouvindo, eu acredito. Vocês conseguem me ouvir, não? Tá tranquilo ou tá com problema? Agora eu estou ouvindo você direito, Bryant. Pode falar para o pessoal. Se apresenta aí para a turma, fala um pouco de Pronto. você. Meu nome é Bryant Santos. Eu nasci em Queens, em New York, e fui criado no Rio de Janeiro, em Recife. Rio de Janeiro e Recife. Cresci lá, me formei em administração de empresas. E aí me casei e vim embora para cá. Morei em vários estados e, por conta do trabalho, fui transferido para vários estados. Estou morando aqui há mais ou menos uns 17 anos e já trabalhei em muita empresa, né? Fui multiple store manager para Marshall Retail, já fui Team PC Area Manager para o Best Buy, que é uma cadeia de eletrônicos, já fui Logistic Executive para Target, que é uma cadeia que compete com o Walmart. Eu fui Store Manager e Warehouse Manager para o PetSmart, que é uma cadeia de supplies para pets, né, para animais em casa, né. Fui Store Manager para TJ Maxx, que é a maior cadeia do mundo de lojas que com um sistema diferente, que é discount price. E também fui gerente de operações para Amazon e hoje eu sou gerente de operações na FedEx, que é uma empresa de também logística, mas só que eu estou na área de supply chain. E, Bryant, a FedEx também, assim como muitas outras empresas, ela tem aviões próprios, né, para entrega. Então, acredito até que ela tem até tripulações também. Então ela contrata muita gente, inclusive tripulações. Gente, a partir de agora, eu vou começar a conversar em inglês com a Bryant, até com a facilidade, não estranha, que eu chamo ele de Bryant, porque coisa de irmão. Se fosse pela pronúncia certa do nome dele, seria Brian. Mas eu chamo ele de Bryant, então, pela proximidade que a gente tem, então, desde criança eu chamo ele assim, então não estranhe, tá? A partir de agora, a gente vai começar a falar em inglês, até para facilitar para ele. Então, ele fala bem, português fala muito bem, mas ele se expressa muito melhor em inglês, a vida dele é em inglês. Então, a gente vai tentar fazer essa entrevista em inglês para vocês. Obviamente, aqui não tem legenda, então, nós não temos legenda aqui, infelizmente. Mas vocês conseguem entender, principalmente os alunos, meus alunos aí, prestem atenção nas palavras-chave, prestem atenção no que ele está falando, mesmo com o áudio, às vezes não tão perfeito da entrevista, mas aproveitem esse material que é muito legal, tá bom? Bryant, nice to see you, my brother, so nice to see you. And I want to talk to you about the interview, okay? About the interviews and you did. So, have you done many interviews, right? All these years? Thousands. Yes, thousands and thousands. Okay. So, which ones you remember that market you in all these years? Well, interviews for me that see, the most important thing in the interview, especially for me when I'm interviewing someone, is what am I going to remember from that interview? So what marks, what kind of set the statement from that interview? So the biggest ones that I can actually remember, and it's just like, if you watch a TV show, or if you talk to someone or you watch a movie, something has to remind you about something, and then you get it stuck to your mind. So most of the ones that I've done so far were for either warehouse
distribution center or store level. But I can tell you, I had some that really marked me, and one that kind of come up with my mind, like to my mind right away, is one that I did when I was looking for an area manager for in a PetSmart area. PetSmart. Someone that would be to manage the pet department and a couple of the stores that I was running. As you know, it's retail, so you got to deal with customers, right? Okay. So you did interview for the managed place, right? The managed place in the PetSmart, right? For a management position at PetSmart, yes. Okay. And what happened? So that interview was very interesting because the person that applied for the interview, right off the get-go, in the beginning of the interview, the very first thing she started to talk about was the fact that she hated people. And I'm thinking, they hated she people? hated people and does not like to deal with people. But prior to the interview... So, wait a minute. Just let me talk to the guys. Pessoal, o que o Bryant está falando é que ele fez uma entrevista numa empresa a qual o cargo era para manager. Então, umas dos gerentes da loja. Não é isso, Bryant? E então, dentro da entrevista, uma das perguntas que foi feita, a pessoa respondeu que não gostava a PetSmart, essa empresa a qual ele trabalhava. PetSmart é uma grande rede de loja de animais. Então, ela vende todo tipo de animais e quando se trata de cachorro, essas coisas, se eu não me engano, a PetSmart dos Estados Unidos ela não vende cachorro, não é isso, Brand? E ela doa, faz doação de cachorros, enfim. E ela faz treinamento e vendia... Doação, é adoção. Adoção, perdão. Adoção de cachorros. E, se eu não me engano, essa loja ela também tem outros tipos de adoção de animais. Bom, eu conheci essa rede de animais, e o que ele está falando é que quando ele fez a entrevista com a pessoa não sei se era homem ou mulher, mas a pessoa falou que não gostava, uma das respostas da pessoa é que ela não gostava de pessoas. Então, ela tinha raiva de pessoas, não gostava de pessoas. Pode continuar, Bryant. Vamos lá. So, as soon as she expressed that, I started to think, how do you not like people and you're applying for a job to be a manager in a store where you're gonna have to deal with people the entire day? You're gonna run a department with people. You're gonna have to deal with your customers. So how can you not like people? And keep on going with the interview. It is because her resume was very extensive and heavy, with so much experience in the pet industry. And her parents, like one of them, was a zoologist and also hired by one of the theme parks in Florida. So she was, her knowledge about pet was very extensive. So I said I can't pass the opportunity to find out more about this person. But that she's supposed to be good, right? She was, and I kind of thinking outside the box and being a little bit risky. I asked her, like, what if you really like pets that much and love animals and you hate people? I think they're talking about the sound quality. Is it not good? Is it not good, the sound quality? Oh, and you took her? Did you took her? Yes, I hired her because I actually had a conversation like, if you like people, if you like animals so much, even though you hate people, think about it. If a customer has a sick pet in the house, how are you going to be able to help them to try to find out how to help that pet if you don't have a full, extensive
communication with that customer, trying to find out what it is. So you'll be able to help people much more if you actually help pets much more if you actually are able to find out what that pet has. So as a risky move, I hired, and she went from pet care manager to store manager, district manager, and today she's doing very well. We're still in touch to this day. So that interview marked me because of her honesty, and at the same time, with the knowledge and such a very, very solid resume that she had. So resume is very important, and being risky very important too. O que o Bryant está falando para vocês, pessoal, é o seguinte: ele acabou dando uma oportunidade para a pessoa. O resume, que a gente chama, né, o nosso currículo aqui no Brasil, né, dela era bem grande, então um currículo com uma experiência bem vasta, com pessoas, mesmo ela ter falado uma besteira dessa. Então, isso é muito bacana, Bryant, esse exemplo que você deu foi muito bom para as pessoas, porque é o seguinte, nem sempre algo que você fez de errado numa entrevista vai te reprovar. Então, você faz, às vezes, uma besteira numa entrevista, e isso é importante para eles, eu estou falando isso porque o meu trabalho aqui realmente é ajudá-los, e às vezes você faz uma besteira ou fala uma besteira e acha que foi reprovado, mas você tem outros pontos que são muito positivos a seu favor. Então, o que foi explicado para ela, e ele realmente explanou para ela e trouxe isso de forma clara na sua resposta, foi mostrar a ela que ela precisa se comunicar com as pessoas, independente de ela odiar as pessoas ou não, tem que ter um bom relacionamento com o cliente, até para saber o que o animal tem, qual o problema que o animal tem, para salvar esse animal. De repente, com um mau relacionamento com o cliente, ela vai deixar de salvar aquele animal, ela vai deixar de dar o tratamento correto para aquele animal, devido àquele ódio que ela tem embutido pelas pessoas ou por qualquer coisa nesse sentido. Então, o tratamento, por mais que fosse uma loja de animais, o tratamento é com pessoas, sempre. Assim como na aviação, assim como qualquer área que a gente pense em trabalhar. Então, a entrevista... gente, então, nada que você faça... A gente sempre faz besteira nas entrevistas, eu já cansei de fazer besteira em entrevista, eu tenho certeza que o Bryant também, e vocês também. Então, pense nisso como um exemplo. A menina acabou trabalhando na loja, ela teve oportunidade, e então o Bryant deu oportunidade para ela, e ela com certeza se tornou uma excelente profissional, senão ele não estava trazendo isso como exemplo para a gente sobre essa menina, não é isso, Bryant? Bom, Bryant, what is a perfect candidate for you? There is no such a thing as a perfect candidate. Like, nobody's perfect. You can show during the interview that you're like more than prepared. You can tell whatever you want during the interview and say, I'm the best, I'm this, I'm that, and promise the world. But once you start to work, everything that you said needs to be backed up. So you can be perfect on the interview, but once you start to show what you're made of, that needs to kind of relate to. But you have to show on your interview that confidence. When you come and talk and answer questions, don't take too long to actually think about it. Come with fresh ideas, fresh language, of course, related to the area of business that you're interviewing for. And try to use the lingos and all that they usually use and all the acronyms that they use within that company. That is helpful because that shows that you're already familiarized with that type of business. But it's more like being confident on when you're answering the questions, understanding what the question is, because there's nothing worse than when I'm asking a question and then they answer me something completely different than what I asked for. So make sure you understand when people ask you, show that confidence and go straight to the point. Because if you're giving an answer that takes forever for me to get what I'm looking for, it's just too long,
All the time I tell them, you have to be honest in your answers. When you tell something to the guys in the interview, you have to be honest, because in the future they're gonna find out if it's true or not, right? When you tell something wrong about us. And for me, the perfect candidate is the candidate is show the truth about yourself. And because when we came with the truth about about me, when I tell you the truth about me, I'm honest with myself, and I came with the best things about me, but I came with the bad things about me and the best things that I can do. That's why I'm telling you that have to be honest with the answers. Pessoal, para mim, o candidato perfeito é aquele que é honesto com as suas respostas. Ele tem que falar realmente a verdade. Existe um grande passo depois das entrevistas, que são as dinâmicas de grupo. E nas dinâmicas de grupo, ele vai identificar se você tem teamwork, se você gosta de trabalhar em equipe, se você é uma pessoa que explode facilmente com outras coisas. Então, como o Bryant falou, eu acho que é importante você não se prolongar nas suas respostas demais e vir com algo muito longo em cima de cada resposta, perguntar exatamente, responder exatamente aquilo que foi perguntado para você e vir de uma forma leve, não é isso, Bryant? Yep. And of course, as you answer the questions, don't take too long, go straight to the point, be honest, just like you mentioned. Absolutely. And it depends for the company you're applying for too. And when you're talking about honesty, like at Amazon, company. So as I was going through one of my interviews, every single example that I used of performance, I failed. They were all things that I failed at. And they were surprised that during that interview, like, how can you mention things that you failed in an interview? Well, you always learn from everything you do, even when you make a mistake. So I actually had an interview where an Amazon style is a little bit different for interviews from anywhere else. And it was fascinating when I started to see that with my answers, I was kind of opening his mind and his brain, caused that shock that, this is an example I have for this particular skill set that you're looking for, and I failed on it miserably. And this is what I learned from it. And this is how I'm going to fix, and this is how I moved on from it, and this is how I fixed that department. So I always came up with something that I failed, learned from it, and changed. So it was just a different style of answer. But hey, you gotta find your own style. You can be funny, you can be strict serious, you can be surprising, you can be whatever it is, but just make sure that you cause that impact and make that difference. Oh, nice. Very nice. So, and Brian, what are the biggest faults that candidates have already made in selection that you participated or you selected or something like that? And you remember? You mean errors? The biggest like mistakes? Faults. Yeah, like mistakes. Mistakes, yeah. Well, tell me one or two when you remember is very, very biggest. Well, I had one that I started asking questions and he was giving me answers that did not match his resume. Like history and dates and all did not match his resume. That was a big no-no, which means you either telling me something that's not true or you put something on the paper that's not true. So something is wrong there. There was another one that as I was asking questions,
the person was showing because there's a very thin line where you can't have very, very show confidence, but not be cocky. Like, I know everything, I'm the bomb. So you got to find that balance. And that person, as I was asking questions, was saying like, I know everything, and like if you're looking for a job and you need that, Nobody you know can't have everything. that type of attitude. Huh? No, nobody know everything. Exactly. And of course, that person did not get hired. So actually, I'm sorry, my bad. She got hired by another manager, and then, funny story, she came to work in my department. And once she came to my building, I knew her from somewhere. And I'm like, didn't I interview you? She's like, yes, I answered this, and that. Then I remember, oh, the cocky one. But I know it all, So she started to work, and not too long, she got promoted to customer. So. No primeiro exemplo que ele deu do mistake, né, dos erros e do biggest flaws, que eu perguntei para ele, realmente ele trouxe para mim uma pessoa que trouxe um currículo para ele falando umas coisas, exatamente que a gente tinha falado sobre isso antes, e tinha algumas coisas no currículo da pessoa, quando ele foi ver, não batia nada, segundo, porque lembre-se que o que está no seu currículo, o entrevistador está com o seu currículo na mão, ou ele está na tela do computador lá, ou até numa pastinha escrito pequenininho, alguns pontos que ele anotou seu que ele achou interessante. Então, quando ele pergunta para você a sua história, você não colocou coisas verídicas no seu currículo, você vem com datas diferentes, com outras informações, e o entrevistador pega, ele sabe. Ele não vai dizer a você que naquele momento que aquilo ali está errado, mas ele pega e ele descobre. Então, se você não é uma pessoa confiável, nem entregar o seu currículo e demonstrar verdade naquele momento da entrevista, você não vai ser confiável, com certeza, no seu trabalho. O outro exemplo que ele deu são aquelas pessoas que vêm e falam que sabem de tudo, não é isso, Bryant? Então, as pessoas que vêm e falam, não, eu sei de tudo, realmente eu sei de tudo. Ninguém sabe de tudo, pessoal. Ninguém sabe tudo. Então, mais alto cargo ou mais alta categoria de professor não sabe tudo. Então, a pessoa que vem com essa prepotência e uma arrogância e nenhuma humildade, que é um grande ponto aí que eu falo para vocês, e ser agradecido pelas coisas e estar aberto sempre a aprender, e esse tipo de pessoa não era assim, e realmente esse tipo de pessoa tem problemas aí ao decorrer do trabalho no dia a dia, e ele contando, e foi muito interessante. Tá bom, gente? Bom, so Bryant, thank you very, very, very much. I know you don't have too much time to talk to us all day. I want to be here all day and talk to you. It's very nice to talk to my brother. And very, 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 very thank you. Thank you very much for talking about the interview to us. And I'm sure to always doubt a lot to the guys and want to know more about the interviews in English. Okay? No problem. You're welcome. I enjoy this kind of stuff, so whenever you need, just let me know. And it's any other subjects, anything like that, just let me know. But yeah, just keep in mind, be honest, be truthful for yourself. Make sure you're always answering the right things, and don't bring too many notes, because if you bring notes to your interviews, it kind of gives me a message that you might not 100% sure what you're saying. That's why I kind of wrote notes about it. So it might not be true. So send hi to Scott. He's watching us right now. Hey, hi Scott. How you doing? So Melhorando Pessoas, this is Scott. So, okay. But yeah, okay. Anytime, whatever you guys need, just let me know. Okay. Okay. Thank you very much, Bryant. Have a wonderful day. I hope to see you soon after all the things and happen in the world passing. I hope we're working faster. We're working like crazy now with everything that's going on in the world, and it's a tough one, but we're gonna get over it. So stay home and keep ordering online, because that's the best thing to do. All right? Okay. Take care, guys. Fiquem em casa.
Fiquem em casa, pessoal. Vou encerrar a live agora. Bryant, muito obrigado. Beijo grande pro meu irmão. Saudade de você. Pessoal, um beijo para todos vocês. Beijo no coração. Se estudem, aproveitem esse tempo, aprimorem os seus conhecimentos. Aproveitem essa live aí para assistir, para prestar atenção nas palavras-chave. Vai ficar disponível aqui no YouTube lá do Melhorando Pessoas. Beijo no coração de todos, cabeça ocupada, coração aquecido aí nessa quarentena, que tudo vai passar. Valeu? Beijo. Bryant, obrigado por tudo aí. Essa live vai ficar salva aí para vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau.